quero te convidar para você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, o Evangelho segundo o evangelista Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo, calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Os irmãos e irmãs podem assentar-se. Eu desenvolvi uma segunda formação na minha vida, que foi a de jornalismo. E durante o tempo que eu estava na igreja local pastoreando, como eu sou casada também com um pastor, nós temos 2 filhas, ele ficou durante os últimos 11 anos de nosso ministério em igreja local como pastor titular, e eu era a pastora coadjutora dele. E na maior parte das igrejas, minha região de origem é a 4ª, na maior parte de igrejas da 4ª região, que compreende o estado do Espírito Santo e Minas Gerais, os casais pastorais, um é de tempo integral e o outro é de tempo parcial. E eu então fui para o mercado de trabalho, fui dar aulas, me tornei professora no curso de jornalismo. E estudei, continuei estudando e também desenvolvi um doutorado na área de literatura. E a ideia era que em algum momento eu ia virar professora de jornalismo literário no curso da Universidade Federal lá de Viçosa. Estava preparando para isso quando Deus me elegeu para o episcopado e mudou toda a bagaça que eu já tinha planejado, Mas eu tenho uma grande paixão pela escrita, pela literatura. Eu gosto de escrever e eu gosto muito de ler. Um dos autores meus favoritos, quando a gente descobre ele, quase todo mundo fica apaixonado, se chama Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é um autor latino-americano e eu gosto muito dele porque ele escreve pequenas histórias. Se você for hoje no Google e abrir lá o Google e procurar assim, Livro dos Abraços, você vai encontrar na íntegra na internet esse livro do Eduardo Galeano. E eu não sei se foi ele que escreveu, porque eu não consegui mais achar, mas eu li em algum lugar e cismei que era ele. Então, se não for, depois a gente corrige. Mas ele conta a seguinte história. Ele diz que um pai tinha perdido seu filho
e foi a Madrid para procurá-lo. Ouviu dizer que ele estava em Madrid e foi procurá-lo. Ele colocou um anúncio no jornal e o anúncio dizia: volte, Paco, meu filho, está tudo perdoado. Papai te espera no Grand Hotel às 8 da manhã. Ao que parece, Paco é um nome muito comum naquele território. E no dia seguinte tinha uma fila de Pacos na frente do hotel, aguardando o pai que pudesse lhe perdoar. E essa história termina assim. A gente não sabe se ele achou o Paco certo, mas ela sinaliza para nós que existem muitos Pacos nesse mundo. Filhos que estão esperando uma palavra do pai: volte para casa. E essa história do exílio, essa história de sair de casa, essa história dos desaparecimentos, e dos perdidos, ela é muito comum na nossa vida. Em geral, acho que foi Max Lucado que disse que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia. Porque havia um pastor que perdeu sua ovelha, havia uma mulher que perdeu sua moeda, havia um pai que perdeu o seu filho. E cada vez que a gente lê essas histórias, a gente se comove e a gente precisa olhar mesmo para elas, porque as histórias que Jesus contava não são parábolas para ensinar coisas externas, coisas do lado de fora da gente. São parábolas para ensinar coisas que estão acontecendo dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Jesus não estava pregando para outras pessoas, Jesus estava pregando para quem o estava ouvindo. Jesus não está falando só para quem está do lado de fora da igreja, Jesus está falando para nós, que aqui estamos, aqui dentro, que precisamos entender aquilo que Ele quer transmitir para a gente. Há um livro maravilhoso que eu li em um determinado momento da minha vida, me tocou demais, me fez mudar de ideia sobre muita coisa, de um autor católico chamado Henry Nouwen. E ele escreveu um livro chamado A Volta do Filho Pródigo. Ele escreveu esse livro baseado em uma pintura famosa de Rembrandt. E ele foi para o lugar, para o museu onde esse quadro estava e ficou observando esse quadro durante muitos dias. E ele mesmo tinha muitas dificuldades familiares. E muitas coisas estavam perdidas também na vida dele. E em muitos casos isso se parece com a gente. Eu estava conversando esses dias, com a Jane, com o pastor George, e nós vimos muitas coisas em comum na nossa família. Nós temos pessoas desaparecidas na nossa família. Gente que pegou o navio, nunca mais foi achado. Gente que brigou com o pai e fugiu de casa. Meu avô que largou minha avó, ninguém nunca mais soube. E a gente fica olhando para essas histórias e alguém perdido na vida da gente é um buraco. Eu não tive relação direta com o meu avô, mas parece que falta uma parte da minha história, porque eu não sei de alguém que estava perdido. Falta uma parte na história de Deus, quando alguém que Ele criou para se regozijar é perdido. Falta uma parte na história de Deus. Deus olha e há um buraco naquela narrativa, porque aquele filho que devia estar ali foi perdido para as drogas, foi perdido para o pecado, foi perdido para o mundo, foi atacado, foi agredido, foi violentado. Falta uma parte na história de Deus. E Deus faz um esforço de reencontro. Faz um esforço para completar a sua história. Porque Deus não quer permitir que a história fique incompleta. Deus quer terminar dizendo: está tudo consumado. E Deus então se levanta em busca daqueles que estão perdidos. Deus se levanta em busca daqueles que estão faltando. Uma das primeiras experiências que eu tive de entender isso de verdade, por ter nascido na igreja, vivido na igreja, em muitos aspectos eu não percebi o que é a dor de estar perdido. Porque sempre achei que tinha sido encontrada. Até a gente ter uma experiência pessoal com Jesus, toda pessoa religiosa acha que está segura, porque ela tem conhecimento da doutrina, porque ela conhece de Bíblia, porque ela não peca como esses outros aí fora, como o fariseu que vai orar e diz: eu faço tudo certinho. Mas ele não entende que às vezes a gente pode estar fazendo tudo certinho
E mesmo assim a gente não conhece o pai que a gente tem. Talvez a gente só conheça o pai que a gente tem no dia em que a relação não está boa. Aí a gente vai descobrir a misericórdia, aí a gente vai descobrir a intensidade do amor, aí a gente vai descobrir a dor e o perdão. E isso, amados irmãos e irmãs, faz com que a gente não dê valor à tarefa da evangelização como a gente deveria dar, porque a gente não se sente perdido. Mas quando a nossa vida, de repente, é colocada sob ameaça e alguma coisa acontece de extraordinário, a gente então vê e a insegurança faz a gente adquirir senso de urgência das coisas. Há alguns anos atrás, bastante tempo, aliás, a minha irmã foi diagnosticada com um câncer de tireoide. E a relação nossa familiar sempre foi um pouco tensa. Éramos ainda bastante jovens, eu já tinha saído de casa. Meu pai me chamou para a gente conversar quando o diagnóstico chegou. E ele estava muito assustado com aquele diagnóstico. Eu nunca tinha visto na minha vida meu pai emocionado ou preocupado com alguma coisa. Mas ele estava preocupado com aquele diagnóstico. Pelo receio de perder uma filha. E a gente às vezes não entende isso muito bem. Eu entendi quando há um tempo atrás a minha filha foi sair de bicicleta para passear com o pai dela. Caiu e passou 16 dias na UTI de um hospital porque bateu a cabeça no asfalto. E aí eu entendi a dor do meu pai. É preciso a gente às vezes se perder para a gente entender o que é a dor do perdido. Diz alguém entendido de evangelismo que evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde que tem pão. Viu essa definição? Evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde que tem pão. Eu imagino que quando vocês começaram aqui o projeto da Igreja nas Ruas, um ou outro apareceu. E talvez vocês não precisaram fazer muita propaganda, porque um falou com o outro, vamos lá naquela igreja, porque a minha necessidade foi atendida, e talvez a sua vai ser atendida também. Porque o evangelho precisa ser uma propaganda boca a boca de alguém que encontrou Deus e leva outro ao encontro do Senhor. Não existe nenhuma estratégia que funciona mais para a gente pregar o evangelho do que o boca a boca de quem encontrou Jesus. Mas se você não encontrou Jesus, seu boca a boca vai ser meia boca. E é isso que às vezes acontece, porque a gente perde a urgência, porque a gente não se sentia perdido. E o Henry Nouwen, ele diz assim, talvez a grande questão que aconteça sobre alguém que está buscando uma relação com Deus, não é perguntar como eu vou encontrar Deus, mas é perguntar como é que eu vou deixar Deus me encontrar. Talvez a pergunta não seja como eu posso conhecer a Deus, mas talvez a pergunta seja como eu posso deixar que Deus me conheça. Talvez a pergunta não é como eu vou amar a Deus, mas a pergunta é como é que eu vou deixar-me amar por Deus. Porque a gente justifica muito a nossa vida, mas um perdido é alguém entregue. E ele diz, Deus anda por longe à minha procura, tratando de me encontrar e desejando me levar para casa. Nas 3 parábolas, Jesus está respondendo a pergunta dos fariseus. Jesus conta essas 3 histórias, porque os fariseus perguntaram para ele, por que você está comendo com os pecadores? E essas histórias que Jesus conta, coloca a força da história na iniciativa de Deus. Deus é o pastor que vai à procura da ovelha perdida. Deus é a mulher que acende a candeia e varre a casa e procura até encontrar a moeda perdida. Deus é o pai que anda pelos seus filhos perdidos, vela por eles. E eu me lembro de há um tempo atrás ter visto um pregador meio famoso de televisão, de internet aí, pregando e dizendo o seguinte, olha,
A ovelha perdida se perdeu. A moeda se perdeu. E é por isso que a mulher vai atrás dela. E é por isso que o pastor vai atrás da ovelha. Mas o pai não foi atrás daquele filho perdido, porque o filho perdido sabia o caminho de voltar para casa. Ele é que tinha que voltar. Heresia. Purinha. Eu digo por quê? Todas as parábolas são iguais. Ou vocês vão acreditar que é esse pai amoroso que está disposto a matar o novilho cevado, ficou parado na varanda esperando esse filho chegar. A diferença que Jesus quer mostrar nessa parábola é uma diferença que só pode ser mostrada pelos personagens. Uma ovelha não tem noção que se perdeu. Uma moeda é uma coisa inanimada. Mas só o filho perdido podia contar o que é estar perdido na perspectiva do perdido. É por causa dele que a gente fica sabendo que o perdido come comida de porco. É por causa dele que a gente fica sabendo que o perdido desperdiça os dons que tem. É por causa dele que a gente percebe que o perdido está tão desamparado que ele pode saber o caminho de casa, mas ele não se considera digno de voltar. Ele voltou no desespero da fome, mas ele voltou reconhecendo a indignidade dele. E há muitas pessoas que não entram na porta dessa igreja porque se acham indignos de entrar. O único jeito de fazer essas pessoas entrar é mostrar para elas que ninguém aqui vale nada. Ninguém aqui presta. Era a gente dar um passo e a gente podia estar comendo comida de porco e desperdiçando dinheiro. Mas o Pai nos encontrou também. Por nossa causa. Botou o anel dele no nosso dedo. Quando o pai bota o anel dele no dedo do filho, mas o diabo pode estremecer o tanto que quiser. Porque agora a filiação está reconhecida. Se o pai disse que é filho, ninguém tira. E só quem entendeu isso tem urgência de dizer para o outro: eu sei onde tem pão. Eu já tive fome, eu estava com dificuldade, eu estava na luta, mas eu sei aonde tem pão. Filipe descobriu isso. Natanael está lá borboleteando embaixo da figueira, esperando o tempo passar. E Filipe chega lá e diz para ele: achei o Messias. As pessoas lá fora não estão percebendo do que elas precisam até elas deparar com Jesus. Elas botaram na cabeça como que tem que ser. Natanael tinha botado na cabeça: por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Será que é de lá que vai vir o Messias? Mas Filipe tinha, amados irmãos e irmãs, o que nós precisamos ter. Ele não justificou, ele não explicou, ele falou: vem ver. Chega lá. Quando você der de cara com Jesus Cristo, você vai saber que é isso que você precisava. Eu não tenho que salvar você, eu tenho que levar você até quem te salva. Eu não tenho que transformar a sua vida, eu tenho que te levar até quem transforma. Eu não consigo fazer isso de mim mesmo, mas eu posso contar o que Ele fez na minha vida. O senso da urgência. Porque, amados irmãos e irmãs, o que o Evangelho me demonstra é que o perdido tem nome. O perdido tem RG, tem CPF. Sabe, ele não é alguém conhecido. Quando a gente quer anunciar o Evangelho, a gente quer anunciar para uma pessoa que a gente não conhece, para um morador de rua, para uma pessoa que está lá longe, para alguém que está perdido, que a gente não conhece. Mas o evangelismo efetivo do discipulado, ele implica que a gente tem que conhecer quem a gente está evangelizando. Essa pessoa tem que saber os nossos defeitos. Se ela conhecer as nossas vulnerabilidades, ela vai saber que nós precisamos do Salvador tanto quanto ela. E que na vida da igreja, ninguém é superior a ninguém. Deus está andando em busca dos seus filhos. Deus está velando por eles. Deus corre ao seu encontro. Deus suplica e anima que eles voltem para casa. Por estranho que pareça, Deus deseja me encontrar tanto, se não mais, do que eu desejo encontrar a Ele. Deus me reclama e Deus declara que eu sou dele.
Ele não é aquele patriarca que fica imóvel em casa esperando que os filhos dele voltem e peçam desculpas pelo seu mau comportamento. Vocês pararam para ver que nessa parábola do filho, ele ensaia o discurso, mas o pai não deixa ele dizer? Ele não termina o discurso que ele preparou. Porque quem diz como você vai ser tratado na minha casa sou eu que sou o pai, meu filho. Não é você que vai dizer para mim como que eu vou te tratar. Porque você é meu filho e é como filho que você vai ser tratado. Pelo contrário, Deus abandona sua casa sem fazer caso da sua dignidade. A gente vê que aquele pai é como o pai da história do Paco. Poderia ser que talvez esse pai andou de rua em rua perguntando, mas presta atenção, naquele tempo não tinha fotografia. Naquele tempo não tinha rede social. Naquele tempo não tinha Instagram, nem Facebook, nem jornal. Aquele pai andou de aldeia em aldeia. Aquele pai procurou por toda parte. Aquele pai fez perguntas. E quando não havia mais nada que ele pudesse fazer, ele prostrou-se à porta da sua casa e viveu a última esperança. Certamente orou muitas vezes: meu Deus, que o meu filho volte, que ele volte, que eu o veja voltar. Porque um filho perdido é um buraco no coração de um pai e de uma mãe que não tem restauro. E se nós que somos maus sabemos fazer e dar, isso significa que já está perto de acabar o tempo? É? Tem que saber se a duração da pilha é a duração do sermão, né, irmão? Aqui nessa história, a gente não tem a versão do pastor que está desesperado, e nem a versão da mulher cansada da faxina. Mas eu não consigo pensar que o pai dessa parábola ficou inerte. Eu imagino que ele colocou anúncios em todas as hospedarias por onde ele passou procurando seu filho. Que ele dirigiu expedições a lugares onde seu filho não estava. Que ele mandou mensageiros a locais onde as pessoas disseram: eu vi um menino parecido com esse. Que nada tendo resultado, decidiu plantar-se à porta de casa e aguardar com os olhos atentos. Porque Jesus diz que ele viu o filho vindo de longe. Na sua memória, ele ativou-se para lembrar o jeito do filho andar. De mover os braços, de mexer no cabelo. O pai reconheceu o filho quando ele mesmo não sabia mais quem ele era. Eu não sou mais filho, eu quero ser tratado como empregado. Ele não se reconhecia, mas o pai o reconheceu e correu ao seu encontro. E nem mesmo o pai permitiu que ele falasse o discurso tão ensaiado no chiqueiro, um discurso entranhado nas suas vestes, no cheiro que ele tinha. E por fim, eu sei que aquele pregador pregou heresia naquele dia, porque o pai falou para o filho mais velho as mesmas palavras que o pastor disse para os seus amigos e as mesmas palavras que a mulher falou para as amigas dela: alegrai-vos comigo, porque ele estava perdido e foi achado. Se ele foi achado, é porque alguém estava procurando por ele. Ele não voltou para casa, ele foi encontrado pelo amor do pai. Essa parábola me comove, amados irmãos e irmãs, de todas as maneiras possíveis. Porque é fácil a gente se identificar com esse filho pródigo. Quando Jesus contou essa parábola, os fariseus imediatamente se identificaram com o filho mais velho. E os pobres imediatamente se identificaram com o filho mais novo. A eles não era dado acesso. E os mais novos dizem, os mais velhos dizem: a gente vai aceitar essa pessoa mesmo aqui na igreja? A gente vai permitir mesmo ele entrar aqui? Alguém que desperdiçou a graça, alguém que desperdiçou a herança, alguém que nos confronta nas suas coisas atravessadas. Mas o objetivo dessas parábolas, amados irmãos e irmãs, de todas as três, não é a gente se identificar com a ovelha perdida. Não é a gente se identificar com a moeda.
não é a gente nem se identificar com nenhum dos filhos. Quando Jesus conta essa parábola, Ele quer que a gente se identifique com o pastor, com a mulher e com o pai. Esse é o modelo de ação que Deus espera da gente. Que nós sejamos capazes de nos sacrificar pelas ovelhas que se perdem. Que nós possamos limpar a nossa casa de tal maneira que encontremos nossas moedas perdidas. Que nós recebamos aqueles que voltam angustiados e sofridos. Esse é o modelo. O modelo não é o de quem se perde, o modelo é o de quem procura. O modelo discipulado é o modelo de quem procura. A palavra do Senhor diz que nós somos enviados, chamados para fora, que nós devemos buscar o perdido. Porque foi isso que Deus fez. Para não deixar buracos na sua história, Deus encarnou-se em Cristo Jesus. Andou nesse mundo, anunciou o evangelho da salvação. O nosso alvo é ser como esse Pai. O nosso alvo é nos tornarmos pessoas que atravessam montanhas por uma ovelha, faxinam a noite toda por uma moeda, põem-se em vigília por um filho. O nosso modelo é o daquele que, ao invés de reclamar do que foi perdido e condenar quem volta arrependido, faz festa quando ele chega. Ele continua nos convidando a ser a igreja que aprende a dizer para as pessoas que estão lá fora, como aquele pai de Madrid: volte, meu filho, está tudo perdoado. Eu me aconchego nesse pensamento, amados irmãos e irmãs, de que quanto mais eu entendo isso, mais eu também percebo que Deus sente saudade de mim. Porque perdido não é só o que está lá fora. Perdido pode ser eu que estou aqui dentro. Ao lado desse pai, e tendo posse de tudo, não usufruindo de nada dele. Agindo como servo quando ele me manda ser filho, quando me reconhece como filho. Por que você não matou o cabrito que você queria? Crente mal-humorado que não faz festa, reclama de tudo, não celebra. Mentalidade de escassez que a gente tem na vida da igreja, quando Jesus prometeu para a gente vida abundante. Perceba como é vida abundante no céu. Um pecador se arrepende, e o céu faz festa. E às vezes a gente fica o ano inteiro esperando para batizar juntos a galerinha ali para fazer um volume. Mas quando a palavra de Deus diz, quando um se arrepende, o céu faz festa. Você já imaginou o que significa isso? Toda hora tem festa no céu. Nós somos 8 bilhões de habitantes. Todo dia alguém topa com Jesus. Os anjos acabaram de servir aquela fornada de pão de queijo, meus irmãos. E logo já veio o anjo na China dizendo: faz mais um, que converteu o outro lá. O vinho já está acabando. Jesus fala: enche essas talhas de novo. Deixa eu fazer um milagre outra vez. Converteu um lá na Coreia. Converteu um no sertão. Converteu um na praia. Vamos fazer festa. E às vezes os crentes de cara amarrada, reclamando de tudo, sem celebrar. E às vezes o medo nos assalta. Nós esquecemos o que é ser alguém perdido. Nós achamos que já conhecemos a casa do Pai, que já sabemos o que está aqui para a gente. Eu quero convidar vocês e despertar vocês a que cada vez mais a gente possa ter consciência de que nós somos pessoas perdidas que foram achadas. Não nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou, mesmo que a gente ache que nasceu na igreja. Porque a gente foi socorrido. A minha família, lá no interior de Minas Gerais, segundo a minha bisavó contava, era uma família de matadores, os Muniz. Era uma família de matadores. Jesus me encontrou quando eu nem tinha nascido ainda. Jesus me encontrou. Que se os meus bisavós não convertessem, talvez eu estivesse por aí dando uns tiros em alguém. Eu fui redimida. A história da minha família foi redimida. A gente hoje é transformado por aquilo que Deus fez na geração passada. A gente é preservado. Eu me lembro de ter ido uma vez no encontro de discipulado e o pastor serviu a ceia para todo mundo. E ele falou assim:
Todos estão servidos? E a galera ali dentro respondeu, sim. Olharam para o lado, todo mundo com o cálice e o pão na mão. Ele diz, não. Tem muita gente com fome ali na esquina. Tem muita gente com fome aqui do lado da igreja. Nem todos foram servidos. A igreja nunca pode dizer que todos foram servidos. Enquanto tiver alguém lá fora que não sabe e não consegue receber o pão e o cálice como corpo e sangue de Jesus, que não sentou na mesa do Pai para comer o sacrifício vivo, santo e agradável, a igreja tem que entender que tem muita gente com fome. E ela precisa anunciar essa palavra e dizer, volte, volte, porque se você voltar, estará tudo perdoado. Que o Senhor nos ajude a viver essa dimensão na nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé comigo e a receber essa palavra. Deus está chamando você para estar entre os procuradores de Deus. Aqueles que procuram. Deus está chamando você para estar entre os faxineiros de Deus. Aqueles que limpam até encontrar os que estão escondidos debaixo do escombro e da poeira do pecado. Deus está convidando você e eu a sermos os pastores e pastoras de Deus. Não de seminário teológico, embora isso seja importante também. Mas alguém que está disposto a ir no campo, no mato e se arranhar e se estrupiar por causa de alguém. Porque existe também uma coisa, amados irmãos e irmãs, que só quem faz isso tem. A alegria de achar. Vocês não têm ideia o que é a alegria de achar. Eu quero que você viva essa alegria, experimente essa alegria de achar alguém. Quando eu evangelizei pela primeira vez e eu falei para a pessoa, você quer aceitar Jesus? Eu estava fazendo um curso com ela, eu tinha 15 anos. E ela falou comigo assim, graças a Deus, já tem 3 dias que eu estou esperando você me perguntar isso. E às vezes eu olho hoje para a minha vida, eu digo, Senhor, se nada der certo, Paulinho está lá, Senhor. Você sabe que ele está lá na igreja até hoje, Senhor. É certo, aquele ali eu ganhei para ti, tem misericórdia. E eu, cada vez que eu vejo o que Deus está fazendo na vida dele, você precisa experimentar a alegria de ganhar alguém para Jesus. Se você não experimentou ainda, é impactante. E eu quero orar sobre essa igreja, porque nós temos uma tarefa nesse lugar aqui. Nós temos uma tarefa no sertão, nós temos uma tarefa em toda parte. Que nós possamos ser corajosos, para que Deus possa encontrar pastores, pastoras, faxineiros e pais e mães entre nós. Pai amado, Deus querido, eu clamo a Ti, Senhor, sobre a vida dessa igreja nesse lugar. Que o Senhor Jesus, com a Tua imensa glória e graça, venha sobre nós nessa noite, nos revestindo, meu Deus, da sensação e do reconhecimento do quanto estávamos perdidos. Em nós mesmos, em nossas ideias, em nossas vontades. E Tu nos encontraste, Senhor. E que nós possamos sair para comunicar esse encontro àqueles que ainda estão perdidos, Senhor. Que, ó Deus eterno, nós possamos nos alegrar quando alguém tem uma experiência contigo. Que nós possamos, ó Deus, exaltar e fazer festa quando o Teu Evangelho encontra o coração de alguém. E a vida dessa pessoa é transformada, Pai. Nós queremos, Deus, que os cativos sejam libertos, que os enfermos sejam curados, que os perdidos sejam restaurados, que o Evangelho seja anunciado e a graça de Deus alcance a nossa cidade. Senhor, nesse momento há pessoas, Deus, querendo morrer nessa cidade. Nesse momento há pessoas desesperadas da vida, Senhor. Nos dá um senso de urgência de salvação. Que Teus anjos visitem a cidade hoje, Senhor, em toda parte. Que o Teu Espírito Santo sopre no coração. E que quando anunciarmos haja uma resposta de fé. Meu Deus, levanta os filhos pródigos e nos ajude a sair correndo ao encontro deles, Pai. No primeiro sinal de retorno casa, nós sejamos ali para receber, meu Pai. Nós Te pedimos isso. Revisa-nos com uma unção de urgência evangelizadora. Faz-nos discipuladores, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus.